As pracinhas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro, estamos com um novo episódio do podcast As Pracinhas e desta vez a gente vai conversar com Rony Hirsch. Ele é bacharel em artes visuais pela Fundação Armando Álvares Penteado e ele vem atuando desde 1998 como artista, diretor de arte, designer e cenógrafo, E desde 2014 ele é cofundador do Arelab. Então a gente está aqui para conversar com ele, para saber um pouco mais do trabalho que eles vêm desenvolvendo no Arelab, e falar um pouco sobre a produção desses espaços tão convidativos para a infância que eles produzem, e que a gente fica muito impressionado com a qualidade e com o cuidado que eles têm com esses espaços, com esses equipamentos de brincadeira, Bom, Rony, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, as pracinhas, por poder dividir um pouco da nossa experiência e um pouco dessa caminhada, com vocês. Meu nome é Rony Hirsch, eu sou artista plástico de formação, mas minha pesquisa sempre foi em cima da função social da arte, como nós, artistas criadores, podemos usar essa capacidade criativa, construtiva, em benefício da sociedade de um modo geral. Então aí eu venho aí de uma caminhada longa, nas artes, arte política, arte de impacto social, cenografia, direção de arte, ópera, eventos, moda, desfiles, até que 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu tive uma iluminação, digamos assim, de conjugar todos os saberes de uma maneira mais eficiente, de conseguir levar a função social da arte à sua maior potência, que é a junção da cenografia, das instalações artísticas, da arte política, do design, como uso, como objeto de arte utilitário, e das narrativas artísticas dentro da cidade, em prol das crianças, pensando que os cidadãos do futuro são as crianças do hoje, São cidadãos já, mas assim, nessa criação de uma cidadania plural para todos na cidade. Bom, eu acho que essa sua apresentação ela traz informações importantes, para a gente. É interessante saber que você lida com a questão da arte, já há algum tempo, e várias, vamos dizer assim, várias facetas, de como a arte se expressa. A gente vê a cidade, e ela pode ser apropriada de diversas maneiras. Eu acho que o olhar que vocês trazem com relação à apropriação da cidade, ainda mais um olhar que é muito interessado na apropriação das crianças, e de como também essas crianças também acabam, à medida que elas vão tendo mais contato com a cidade, elas têm contato com esses espaços que vocês desenvolvem, E eu particularmente, quando tive contato com o trabalho de vocês, eu percebi, que existia a questão da concepção artística muito, muito presente neles, mas também um cuidado, um carinho com relação à questão, até com relação ao olhar que vocês têm com relação às crianças e o olhar que essas crianças têm com relação à cidade, com relação aos espaços que elas apropriam.
E aí eu queria fazer um breve questionamento, né? Porque, tipo assim, antes de vocês fundarem, né, e criarem o Erilab, né, vocês tinham algum interesse com relação à questão de parquinhos infantis, sobre o universo infantil, né? Como é que esse interesse, né, de atuar nessa área veio antes de vocês vierem a fundar o Erilab, né? Isso é uma dúvida importante. Na verdade é o seguinte, eu como artista, eu desenvolvi vários projetos dentro da questão da função social da arte, né? Então, como artista, foram projetos de intervenção urbana, projetos de instalações urbanas, sempre trazendo a possibilidade de melhoria das questões sociais, assim. Então não adianta para mim eu fazer um trabalho de questionamento social, político e colocar uma galeria e vender para um colecionador. Eu preciso trazer o beneficiário desse processo, que é a pessoa com a qual eu estou trabalhando. Então eu fiquei muito tempo trabalhando com população de rua, frequentei albergues, fiz projetos, até que eu fundei uma ONG chamada OCAS, que é a Organização Civil de Ação Social, em que nós produzíamos uma revista que era vendida pela população de rua como geração de renda, né? Então, dentro desse processo, como a gente pode, através da arte, melhorar de verdade a vida das pessoas com as quais a gente está retratando ou nos relacionando. Em um dado momento, eu fui para a direção de arte, cenografia, publicidade, fiz vários outros processos para entender essas materialidades e como esse processo construtivo poderia acontecer de diversas maneiras, né? E quando meu primeiro filho nasceu, foi nas manifestações do Passe Livre em 2013, que ocuparam várias ruas das cidades do Brasil. E foi bem em junho de 2013, eu estava na maternidade com ele no colo. E naquele momento eu já estava um pouco, já produzia objetos de design, imobiliários, fiz 2 marcas de design imobiliário, um chamado Reset, que era de reciclagem, de Reset de Set Design. E aí eu fiz projetos de reciclagem desses trabalhos pensando em imobiliários sustentáveis. Depois eu fui em cima de madeiras de demolição, enfim, várias pesquisas. Fui para a Índia, estudei arte antiga, técnica de tecelagem manual, enfim, várias possibilidades. Mas foi em junho de 2013, na maternidade, e eu olhei e pensei, acho que espaços de brincar, ou mobiliário lúdico, playgrounds, poderia ser um lugar que conjuga esses saberes todos. Então, ele é cenográfico do ponto de vista de criar narrativas, ele tem uma função social porque ele cria zonas de contato entre as pessoas e aquilo realmente mobiliza e transforma as pessoas e a sociedade, de modo geral, não só as crianças, a própria comunidade. É um elemento artístico, no sentido de ser visualmente interessante e também uma instalação que lida com o espaço. Então eu sempre fui meio megalomaníaco, sempre trabalhei com coisas de grande porte, então minha relação sempre foi do objeto com o espaço. Então nunca fiz muito quadro, pintura de parede, esse tipo de coisa. Para mim sempre foram instalações nesse sentido. Então o Erilab, ele surgiu nesse lugar, na maternidade. Eu escrevi eu tava com o Ravi no colo, e eu estava olhando pela TV as manifestações das pessoas ocupando as ruas, e eu escrevi naquele momento, na maternidade, um texto, até hoje está publicado no site, que é um manifesto pela criança do século XXI, né? Então eu falava assim, eu olhava aquelas pessoas todas olhando pela rua, andando pela rua, ocupando as ruas, indo para tantos lugares lá nas manifestações do Passe Livre. Eu falava, essas pessoas estão indo para onde? Quais são as lideranças do nosso país que nos representam essa quantidade de pautas que existe hoje, né? E que bom que essas pessoas estão ocupando as ruas. Mas como a gente consegue fortalecer as crianças de hoje através de uma relação com a cidade e com as outras pessoas, para que elas tenham referências de cidade, para que elas possam, na próxima manifestação do Passe Livre, saber para onde elas vão?
Entendeu? Porque a questão é que a gente não tem uma cultura de cidade no Brasil, né? A gente não tem uma cultura do uso do espaço público e da ocupação do espaço público e, consequentemente, nós não temos uma cultura de nos relacionar ou pensar políticas públicas de médio e longo prazo para a cidade. Então, eu falei, bom, vou escrever esse manifesto chamado Manifesto pela Criança do Século XXI, que fala assim do tipo, vamos avançar sobre os nossos bichos papões, quem são essas pessoas que a gente, precisa encontrar os nossos medos, os nossos medos da cidade. Então hoje as pessoas não ocupam a cidade, elas têm medo de ir, principalmente assim, eu moro em São Paulo, que é uma cidade, imensa, cheia de questões sociais acontecendo. Eu tive no Brasil, que é um dos países com maior desigualdade social do mundo entre ricos e pobres. Então, assim, num momento do país e do mundo extremamente algoritmizado, em que tudo é polarização. Então, quando eu vi aquilo, eu precisa despolarizar essa sociedade. E nesse sentido, eu falei, precisamos criar zonas de contato. Mas essas zonas de contato através da infância, por quê? Se as crianças de hoje tiverem uma relação com a cidade diferente, podem ser políticos diferentes, cidadãos diferentes, pessoas com experiências e com repertórios diferentes. E se eu consigo agregar nessa experiência delas de cidade elementos da cultura brasileira, elementos que tragam um senso de pertencimento para essas crianças desses territórios, melhor ainda, Então, a ideia foi essa, sim, foi isso. Aí eu já expunha numa feira de design de mobiliário, e aí eu cheguei para o curador lá da feira, que era um standzinho pequeno, de 2x2, assim, eu falei, olha, eu tô com um projeto novo aqui de brinquedos e tal, mas meu brinquedo não cabe nesse standzinho de 2x2. Eu preciso de um stand maior, Isso é maior, Aí, eu mostrei para ele o projeto, ele falou, olha, tem uma pracinha na frente ali, se você quiser colocar os seus materiais ali, que legal. você coloca. Isso foi em novembro de 2014. E aí eu falei, tá bom, então eu peguei um resto de madeira que eu tinha no estúdio, de cenografia, um resto de material e tal, fiz lá os brinquedos, desenhamos os brinquedos, colocamos lá, e eu coloquei esse manifesto na entrada da exposição, do tipo, eu quero um espaço manifesto. E aí foi muito louco, porque durante essa exposição, que é paga para entrar para ver, começaram a ter famílias que pagavam para entrar na exposição porque sabiam que tinha um parquinho lá dentro. E começaram a levar as crianças para brincar no parquinho, lá dentro da exposição. Nossa, que curioso, isso foi em novembro. Aí uma amiga que estava projetando um festival dos direitos humanos da Prefeitura de São Paulo, na época, que ia ser logo em dezembro, falou para mim, Rony, então, vai ter um festival dos direitos humanos da Prefeitura, você não quer pegar esse brinquedo e esse parquinho e colocar lá? Ia ser na Praça do Patriarca, no centro da cidade. Eu falei, lógico, vamos lá. Aí combinamos lá um cachezinho de transporte, de frete e tal, montei lá da exposição e levei pro centro. Então, assim, um mês depois do que a gente lançou o projeto, a gente já estava na rua, E foi muito bom esse choque de realidade logo de cara, assim, sabe? De sair de uma exposição de arte colecionável, blá blá blá, e ir para o centro da cidade de São Paulo, colocar o brinquedo lá e ver como ele funciona de verdade. Ele super funcionou, e a partir daí a gente começou a, no primeiro ano, alugar esse mesmo que a gente falou, vamos alugar esse mesmo kit, E vamos ver, a gente começou a participar de eventos e levar esse kit de parquinhos para eventos públicos, para consolidar essa experiência e falar, puta, funciona, entendeu? Legal, tá interessante, acho que dá certo, isso aqui pode rolar. E aí a gente foi indo aos poucos para pouco e pouco chegar onde a gente chegou. Essa sua fala é muito importante, porque quando a gente pensa nesses espaços, você falou esse espaço de conciliação, esse espaço de união, É um espaço das famílias, não é um espaço só das crianças, Porque quando a criança ela vai acompanhada do pai, vai acompanhada do avô, Então acaba sendo um espaço que as pessoas se reencontram na cidade por algum motivo, E essa coisa de você ter
ter uma cenografia, né, ter uma narrativa que consiga dialogar com as crianças, né, e com as famílias é um negócio bem interessante, né? Essa coisa de você poder estar trazendo. E é isso, né? Também essa sacada que vocês tiveram, né, de tentar resgatar coisas nossas, né? A gente acaba vendo sempre muita coisa sempre referenciada de lá de fora, né? E a gente olhar pra gente e ver, ó, tem tanta coisa legal aqui que a gente pode tomar como referência pra gente produzir coisas bacanas, né? E a gente consegue ver isso nos brinquedos, né, que vocês produzem, né? Essa coisa de sempre estar olhando muito para coisas que a gente tem aqui no Brasil, para coisas que estão no imaginário geral da população e que acabam se apresentando de alguma maneira formal, né? Dentro dos brinquedos que vocês produzem, né? Eu fico... quando você foi falando, né, isso já veio na minha cabeça. E aí uma outra coisa que eu tenho uma dúvida, né, com relação ao que a produção de vocês, né, como é que vocês... porque o que acontece? Vocês produziram um catálogo de brinquedos, né, que eles... eu vejo que eles são muito focados nas ações que as crianças fazem nesses espaços, né? Sempre com um verbo muito presente, né? Muito associado a essa coleção de equipamentos. E aí eu queria saber, né, qual o critério que vocês têm na hora de produzir esses brinquedos, na hora de você escolher um determinado tipo de ação para esse brinquedo, né? Fala um pouco mais da concepção que vocês têm na hora que vocês estão produzindo eles. Eu vou antes, Mauro, acho que sobre o que você falou anteriormente, né, do estar e tal, né, eu acho que assim, é muito mágico quando a gente consegue, né, eu falo muito para as pessoas, eu falo assim, pra gente um bom espaço de brincar é aquele que funciona, porque é muito variável, né? Porque a gente lida com pessoas e um espaço de brincar, ele tem uma coisa que é o seguinte, aqui no Brasil a gente fala de paisagismo. Sim. Né? O conceito de paisagismo no Brasil é um conceito de desenho de jardim, plantio, espécies, desenho do jardim, qual espécie está na frente, qual espécie está atrás, o que vai durar mais, o que vai durar menos, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Ora, a gente fala de landscape architect. Né? E o landscape architect é o arquiteto que desenha a paisagem, é o desenhista de paisagem. Então imagina assim, você no seu carro olhando pela janela, passa por uma praça, e essa praça tem um desenho, né? E essa praça dialoga com você, de alguma maneira, e ela te fala alguma coisa. Então, não necessariamente essa brasilidade, esse conteúdo brasileiro, ele precisa ser uma coisa lógica, né? Um tamanduá, ou uma capivara, ele pode ser algo que fala da brasilidade para você nas suas diversas possibilidades e profundidades que essa brasilidade te toca. Eu sou de São Paulo, eu tenho a minha história, você é de Minas Gerais, tem a sua história, cada um tem a sua história, mas tem algo que nos toca a todos os brasileiros, em alguma maneira, seja os indígenas do norte do Brasil, sejam os porto-alegrenses, os gaúchos, que nos toca como brasileiros. E esse é o lugar onde a gente acredita que a cidadania brasileira precisa se encontrar nesses territórios e como desenho de paisagem e como esses espaços de brincar podem se referir. E isso dialoga não só com as crianças, mas muito mais com os adultos. Porque se os adultos, se a gente consegue traduzir para a cidade o repertório e a ancestralidade que existe dos adultos na ocupação daqueles territórios, as crianças conseguem absorver isso sinestesicamente através do brincar de uma maneira lúdica, bonita e afetiva. E os adultos entendem esses espaços e conseguem se apropriar desses espaços, levando as crianças para lá. Porém, a durabilidade do espaço e a qualidade do espaço é elemento fundamental para que essa continuidade aconteça, né? Então, a coisa mais difícil e perigosa é você fazer um espaço de brincar, ou uma praça, ou algum tipo de equipamento, e 2 semanas depois o negócio está quebrado.
porque aí gera um estresse, né? Gera um trauma e gera um não crer de que a cidade olha para você de alguma maneira, né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar sobre a sua fala anterior. Sim. E aí, desculpa, eu esqueci a sua pergunta. Agora, Hã? eu esqueci a sua pergunta. A outra pergunta? Não, tá tranquilo. Eu também, só fazendo uma ressalva, eu não sou de Minas, eu sou do Rio de Janeiro, sabe? Eu moro e eu fico muito feliz, né, de morar aqui, porque aqui é um estado que me recebeu bastante, de maneira muito afetiva, sabe? Mas é só fazer essa pequena ressalva, que sou lá do Rio. Tem um jeito mineiro de falar. Pois é, o pessoal fala a respeito disso. Mas, aí voltando, né, para a questão, é muito sobre isso, né? Como é que a concepção, né? Como é que vocês concebem esses brinquedos? Como é que é o critério? Quais os critérios que vocês acham importantes na hora dessa concepção, né? Quais são as coisas importantes que levam vocês a... e aí, pensando muito nisso, né? Porque quando, por exemplo, você entra no site de vocês e olha para o catálogo, ele é dividido, né, por essas ações, né? Pular, balançar, né? Então, tipo assim, isso tem alguma importância na hora que vocês estão pensando nesses brinquedos, né? E como é que eles se inserem nessa paisagem dessas praças, né? Fala um pouco a respeito disso. Total, né? Eu acho que assim, a gente tem hoje essa dinâmica dos movimentos, assim, são 7 movimentos do brincar, né? Abraquiar, escalar, enfim, equilibrar. E aí, cada um deles desenvolve uma habilidade motora da criança, ou sensorial, ou cognitiva, né? Então, o brincar integral, o desenvolvimento integral da criança, ela prevalece no uso total dessas habilidades. E não só no uso total das habilidades, como o processo de escolha das crianças. Então, assim, a gente preferiu, ao invés de falar brinquedos de madeira e brinquedos de metal, ou brinquedos naturais, ou brinquedos não naturais, dividir pelos movimentos. Por quê? Porque não tem problema nenhum, e pode ser maravilhoso em um espaço de brincar, eu ter uma parte de equipamentos em madeira e uma parte de equipamentos em metal. Porque o metal vai performar melhor naquele tipo de equipamento, enquanto a madeira vai performar melhor no outro tipo de equipamento. E a mudança de texturas e necessidades também é uma questão legal para a criança poder interagir. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a gente não costuma pensar, eu não costumo pensar em grandes brinquedões, né? O brinquedão é aquele brinquedo grande, tipo o McDonald's, tipo esses brinquedos de plástico que você vê em várias praças, que ele tá no meio, ele tem escorregador, tem escalada, tem subida, tem não sei o que lá, mas ele tá no meio da praça. Ele resolve muitas coisas, porque no final das contas o custo dele é melhor e ele agrega mais atividades, né? Mas em termos de desafios e possibilidades, ele resume muito tudo, né? O que acontece? Imagina 2 situações. Você tem uma situação em que é um brinquedão no meio da praça, com as crianças ao redor. E você tem uma outra situação que são as crianças no meio da praça, com os brinquedos ao redor. O processo de escolha da criança, se ela vai balançar, ou se ela vai girar, ou se ela vai escalar, é fundamental para o processo de desenvolvimento dessa criança. Entendeu? E ela tá no meio da praça, ela fala, agora eu quero girar. E ela vai girar com o fulaninho amigo dela. E depois ela fala, nossa, tô cansada, vou sentar naquela casinha e brincar na areia com a minha amiga. Ela tá indo e tendo uma possibilidade de escolher o tipo de atividade que ela quer ter, né? Definir o tipo de risco que ela quer passar, o tipo de desenvolvimento e de desafio que ela quer ter em cada lugar. Então, quando a gente trabalha em termos dos movimentos, eu falo, um bom espaço de brincar é um espaço que tem os 7 movimentos do brincar, mais um espaço sensorial e inclusivo, né? E acessível. Então, assim, a hora que você consegue ter um espaço que dialoga com todas as habilidades, com desafios graduais, quer dizer,
Eu posso ter uma escalada leve, uma escalada média e uma escalada radical, né? A criança pequena, de 0 a 3 anos, de 1 a 3 anos, vai escalar no pequenininho. Mas ela vai falar, cara, daqui a pouco eu vou chegar no médio. E aí, quando ela chegar no médio, ela vai falar assim, cara, daqui a pouco eu vou chegar no radical. E aí, isso vai criar para ela uma memória afetiva e uma ligação neuronal e vai fazer com que ela crie boas memórias para o futuro. Eu falo igual em o filme Divertidamente. Sim. Aquelas bolinhas da memória que fica fixa. Isso aqui, plim, teve aquela bolinha que veio descendo o rolo e falou, essa aqui ficou. Essas são as memórias que a gente quer criar, entendeu? E elas só se criam quando você consegue ter isso. Então, assim, a gente pensa nos movimentos porque os movimentos, eles são aquilo que faz com que a criança gere estímulo nela, para ela poder se sentir interessada ali, né? De acordo com cada idade, com cada função, com cada espaço. Então a leitura do espaço também é bastante importante. O quanto esse território tem que tipo de público que tem nesse território, que tipo de situação que tem nesse território, como a gente pode fazer. Então a gente dividiu o catálogo, os equipamentos nisso, mas assim, de acordo com o que a trajetória de cada. Então, por exemplo, quando a gente vai lá fazer uma escuta ativa numa comunidade, a gente pergunta para as crianças o que vocês mais gostam de fazer. Se eu pedir para uma criança, Mauro, desenhar um parquinho, hoje ela vai desenhar um parquinho que tem um trepa-trepa, um balanço, uma gangorra, gira, entendeu? É difícil ela falar, não, sabe, tio, eu quero um castelo que você sobe pela janela e escorrega pela porta. Entendeu? Ela não vai fazer, porque não é o que está na referência dessas crianças no Brasil, entendeu? Ela não vai pensar nisso. Então, a gente tem que encontrar caminhos para conseguir entender quais são os movimentos que ela tem. Então, tem movimentos que são ligados à natureza, então, equilíbrio, escalada, né? Escalar árvore, você pular pedras, você se balança pelo cipó, mas tem movimentos que são mecânicos. Um gira-gira, por exemplo, não tem nada na natureza, né? E tem um gira-gira num eixo único, central, que você gira e fica tonto, né? Então, é algo que a gente usa as crianças para ter essa habilidade de direção e tudo mais, né? Então, é um pouco como a gente mapeia esses movimentos. É bom, é isso que você me falou, eu acabei aprendendo bastante com você agora, sabe? Porque essa coisa que você falou a respeito do brinquedão, né? Tipo assim, e a gente no Instagram lá das pracinhas, né? Eu sempre estou pesquisando referências de vários lugares, né? E os brinquedões são, tipo assim, é uma coisa que meio que explodiu, né? Tem vários lugares no mundo fazendo esses brinquedões. E uma coisa que eu acho que vocês fazem com os brinquedos de vocês é que eles têm essa coisa que você falou, né, a respeito da escolha, que é uma coisa importante, né? De tipo assim, da descoberta, né? Dela, que o brinquedão é meio que ele acaba sendo meio linear, né? Porque ele vai dando sequência nas coisas, né? Você primeiro sobe, depois você anda, depois você escorrega e depois você volta, faz aquele ciclo de novo. Ele resolve, né, Mauro? O brinquedão, ele resolve muita coisa. Ele é um brinquedo que ele pode funcionar para espaços diminutos, porque a área de segurança dele é mais restrita, então você não precisa ter, por exemplo, em volta do gira-gira eu preciso ter 2 metros de área de segurança. Balança eu preciso ter tal. Então, assim, tanta circulação, porque ele resolve muita coisa, mas ele diminui muito a possibilidade de relacionamento, que agora eu quero ser amigo do Mauro, amanhã eu quero brincar com o João, entendeu? Em outro lugar. E acho que essa é a questão da cidadania, né? De como você consegue criar essas relações. E eu acho que os brinquedos de vocês, eles dão a possibilidade de como eles podem estar espalhados num ambiente. E uma coisa que eu vejo que é muito importante em playgrounds, em áreas de brincadeira infantil, além dos brinquedos, né?
é o espaço para a criançada correr, né? Esse espaço entre um brinquedo e outro, né? E essa possibilidade de você ter um espaço que seja amplo e que as crianças possam correr também, né? Ou andar de bicicleta, ou fazer qualquer outra coisa, né? Então acaba que o brinquedão meio que ele dá essa concentrada, né? Que acaba, né? Como você falou, resolvendo um tanto de coisa. Mas eu acho que os brinquedos distribuídos, eles dão a possibilidade, né? De você ter esse espaço entre os brinquedos, que também é um espaço de brincadeira, né? Legal, E eu acho... Você encontra uma pedrinha, um tatu-bola, um galho, qualquer coisa que vira uma brincadeira também, junto com o restante das coisas, tá? Pois é. Eu, por exemplo, eu te falei da pesquisa que a gente faz pro Instagram das Pracinhas. Eu acho que vocês devem também fazer pesquisas e devem buscar referências, né? Então, tipo assim, eu queria saber se vocês têm locais, né, que inspiraram vocês, se vocês têm bons exemplos de áreas de apropriação infantil, também, se você tiver algum mau exemplo, você pode falar também, mas eu queria saber um pouco de o que vocês buscam, né, de referências para produzir o que vocês produzem. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mauro, eu não sou o cara de ficar olhando muito pro lado. Eu gosto de olhar para as crianças, assim, eu gosto de ir nos espaços de brincar que a gente executa, ficar observando como as crianças se apropriam e brincam, não só as crianças, mas os adultos também, porque o espaço de brincar é um espaço bom para os adultos. Quanto mais tempo os adultos ficarem confortáveis, mais tempo as crianças estarão brincando confortavelmente. Então, é um espaço para a família, né? Então eu observo como às vezes os adolescentes maiores entram, atravessam os pequenos, como aquilo lá, como pode ser melhorado os projetos. Acho que esse é uma coisa que eu gosto de observar. Em termos de pesquisas, de referências, eu gosto muito de olhar para a cultura brasileira, né? Sim. Tanto do folclore, da música, da poesia, da literatura, do carnaval, enfim, né, de todos os elementos que fazem parte da nossa cultura, para poder entender o que dá para traduzir, o que conversa, porque uma vez que a gente atua do norte ao sul do Brasil, quer dizer, a gente tem projetos em Belém e em Porto Alegre, né, eu preciso fazer com que esse equipamento, que é lúdico no sentido de que cria sonhos, né, ele dialogue com essas pessoas de modo geral, não só com as crianças, mas com os adultos também. Quando eu olho para o lado e eu olho para outras empresas, majoritariamente internacionais, eu penso em soluções técnicas. Eu falo, cara, que corda que eles usam, que parafuso que eles usam, como é que eles trabalham essa madeira, né? Por que é isso aqui, não é? Por que é assim, não é assim? O que a gente pode trazer para cá? Então, em soluções técnicas, porque lá fora, principalmente nos países europeus e Estados Unidos, eles têm uma cultura de espaço público diferente da nossa, né? E políticas públicas de investimento em espaços públicos que são muito diferentes do nosso padrão de investimento, né? E eu falo assim, eu odeio ter que voltar para dar manutenção em qualquer lugar. Dá problema? Às vezes dá. É um material, um espaço público, são pessoas das mais diversos tipos usando aqueles mesmos lugares, né? E eu costumo falar assim, a gente não faz brinquedos para crianças, a gente faz brinquedos para 20 adultos no final da noite que estão voltando para casa, que pulam em cima daquele balanço, entendeu? Eu não tenho controle, você não tem controle. Então não adianta botar no balanço que é para uma criança de até 30 quilos balançar aquilo ali, entendeu? Eu preciso fazer que é um balanço para uma pessoa de 150 quilos balançar ali, porque eu não sei quem vai usar aquilo, né? Então, sim. Eu acho que essas referências técnicas me vêm à cabeça e eu costumo observar e pesquisar e conversar muito. Eu tenho muitos amigos e pessoas do mercado mesmo, né, de fora, que eu troco ideia, que eu converso, pessoas do Canadian Advisory of Playgrounds, dos americanos que fazem todas as políticas públicas. Agora, uma coisa que eu pesquiso muito as políticas públicas para a implementação de espaços de qualidade, né? O que é como
a gente consegue reverter uma situação no Brasil que é a licitação do igual pelo menor preço. Né? Isso é um problema. Playgrounds deveria ser desenvolvido, deveria ser instalado, assim como a Anvisa faz a validação de remédios, são espaços de desenvolvimento humano. Se você entrega um espaço de uma praça, um espaço público, que depois você investiu pouco e depois de 6 meses está quebrado, aquilo não adianta nada. É muito mais prejuízo do que lucro. Então, o desenvolvimento humano, ele vale muito. E todos os países, né, Dinamarca, Suécia, Berlim, Tóquio, Hong Kong, Singapura, entenderam isso e partiram para políticas públicas mais adequadas. Aí é uma conversa com prefeituras e com governos, independente de querer vender, entendeu? De querer fazer, como ideologia mesmo, né, de cidadania é me propor a conversar e para tentar montar planos de ação que sejam mais eficientes para que pelo menos uma primeira infância, pelo menos 6 anos, um parque de qualidade para uma criança chegar lá com 1 ano para brincar, possa viver até os 7 anos com um parquinho funcionando perfeitamente na praça do bairro dela. Tipo assim, a gente quando a gente trabalha na gestão pública, né, a gente, e ainda mais com projetos de espaços públicos, isso realmente é um desafio, né, essa questão da manutenção das coisas. E acaba que muitas das vezes das escolhas e soluções, né, elas têm interferência nisso, né? O ideal seria que a gente tivesse mais recursos para poder fazer projetos e implementar coisas de melhor qualidade, né? A gente pautar isso. Eu acho que essa sensibilização que vocês tentam fazer, né, e que vocês estão pautando aí com o trabalho de vocês, é uma coisa positiva, né? Porque esses espaços, né, essas experiências que essas crianças têm nesses espaços vão é que nem você falou, né, vão ficar com elas a vida toda, né? Elas vão se lembrar, quando elas forem pessoas adultas e tiverem seus filhos, né, elas vão lembrar desses momentos, né? E vão reproduzir melhores coisas, né, para a nossa sociedade, né? Então acho que realmente a gente precisa, com relação a isso, ter mais seriedade, né, no sentido de produzir melhores espaços, né? E aí eu acho que é tentar criar talvez modelos de contratação, né, dos órgãos públicos, de que modo não fique só a questão do preço, fique sendo o principal critério, né? Eu acho que a questão da técnica, a questão do retorno que a sociedade vai ter, né, é mais importante, né? Eu acho que leituras, Mauro, de territórios, né? Assim, você pensa, vamos pensar assim, espaços de brincar, né? O podcast chama As Pracinhas, né? Estou falando de praças de convívio público, espaços que ligam natureza e convívio público. Esses espaços, eles podem ser uma rotatória um espaço com árvores, pode ser um espaço com árvores e alguns dispositivos. Quais dispositivos esse espaço precisa, de acordo com o território em que ele está? Então, ele pode ser um espaço com uma quadra de futebol, com uma cesta de basquete, com uma área de parkour, com uma área de skate, com um parquinho para criança. Quantas pracinhas existem ao redor neste território, né? Como eu mapeio que as pessoas podem caminhar de uma pracinha para outra, se eu colocar uma pista de skate aqui e um parquinho na outra praça, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não necessariamente todos os parquinhos têm que ser iguais, pelo contrário. É muito interessante que eles sejam diferentes. E seria muito interessante que eles sejam assim, olha, mãe, vamos lá no parquinho da Capivara hoje? Vamos lá no parquinho do Macaco amanhã? Vamos no parquinho do Tamanduá depois de amanhã? Vamos lá, porque lá tem tal coisa que eu gostaria muito de ir naquela tirolesa que aqui não tem. Isso, circulem pela cidade. E você consegue ter dispositivos. Então, por exemplo, você fala de uma favela com barraco de madeira.
Aí você fala, cara, vou fazer um parque naturalizado numa favela de barraco de madeira? Não necessariamente. O que aquela comunidade quer para se sentir melhor é um parquinho colorido, de plástico, eventualmente. Entendeu? Porque é algo que vai movimentar e dar cor naquele território. Pode ser de madeira, mas uma coisa mais colorida. Aí você fala, não, vou pegar um lugar que tem crianças que brincam num condomínio fechado de prédios, num lugar super urbano que não tem tanta árvore. Ali, de repente, um parque naturalizado, super naturalizado, que elas podem ter uma relação muito boa com a natureza, faz muito sentido. Então, um bom mapeamento, né, de espaço, de acordo com diagnósticos que podem ser elaborados nesse sentido do uso, né, de cada lugar, faz com que os investimentos também possam ser mapeados com os retornos necessários para isso. Se a gente fala, como a pesquisa do Heckman, de que a cada dólar investido na primeira infância, 8 dólares retornam para a sociedade, né? Então eu posso falar que um parquinho de X reais, daqui a 6 anos vai valer 8 vezes mais, né? Então são possibilidades diferentes de investimento. Eu acho que esse mapeamento com essa visão de médio e longo prazo, ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma política pública eficiente. Sim. Você falou que essa coisa do Erelab, né, e veio com as manifestações, veio com veio com o momento que você se tornou pai, né? Eu também me tornei pai, e a partir daí, quando eu comecei a levar minha filha para poder brincar parquinhos, né, em áreas de brincadeira infantil, eu comecei a prestar mais atenção nesses espaços. E eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso, né? Geralmente, muitos projetos, né, eles são muito voltados mais para as crianças, mas esquecem muito as famílias, né, e até os próprios tutores, pais, né, que levam essas crianças, pais, mães, avós, né, que levam essas crianças nesses locais. Além do espaço de brincar, né, qual outro elemento você acha que não pode faltar nesses espaços, né, que possa dar suporte à família, né, que de uma certa forma consegue completar a experiência? Eu acho que espaço para a família, né, assim, para os pais, para as pessoas, assim, eu costumo dizer assim que vamos pensar numa mãe de 2 filhos. Um filho tem 3 anos, outro filho tem 8, ou um filho tem 2 anos, outro filho tem 7, né? Um caminha junto para ir para o espaço, o outro está no carrinho, né? Primeiro que eu sou da filosofia de que eu acho que a gente tem que ter um espaço de brincar a no máximo 300 a 500 metros de distância de cada residência, né? Precisa ser uma coisa tipo caminhável, né? Vocês podem ir para o parquinho e voltar a pé, principalmente para famílias com mais de um filho, que precisam ter essa administração, né, de ir e voltar. Eu acho que pensar num espaço para a família, para os pais sentarem confortavelmente, é super importante, porém, faço uma ressalva aqui, Sim. não um espaço para os pais ficarem no celular enquanto os filhos, né? Eu acho que proporcionar espaços e possibilidades onde os pais possam brincar junto com as crianças no espaço também. Então, se eu faço um tanque de areia, um lugar onde os pais possam sentar e se sentir confortáveis brincando ali perto. Ou um banco mais baixo, em que se a criança vier falar com o pai, ele consegue olhar para o pai olho no olho, né? Ou áreas onde você pode criar espaços onde tenham festinhas infantis, aquela praça se torne um ponto para ter aniversário de final de semana. Isso é ótimo. E fiquem à tarde, porque assim, espaço de brincar, praça, não é um lugar para as crianças gastarem energia. É um lugar para se relacionarem, né? Não só os pais se relacionarem com os filhos, as crianças se relacionarem com outras crianças e os adultos se relacionarem com outros adultos. Se a gente consegue estabelecer uma maneira de projetar praças
em que a gente fortaleça a conexão entre as pessoas, né? E não que elas fiquem uma de costas para as outras, cada um no seu telefone, na sua tela, mas que as pessoas possam se relacionar entre si, o senso de comunidade muda. E eu vou te falar uma coisa, Mauro, por experiência própria, o cuidado com a praça e a manutenção da praça, ela muda exponencialmente. Então, se você consegue criar um espaço onde os pais, os cuidadores, permanecem nesse espaço, criam relação afetiva com esse espaço, e essa praça deixa de ser só um parquinho, mas um lugar de estar. Vamos lá passar o domingo. O espaço, ele, assim, é outra situação. Em termos de durabilidade do equipamento, de cuidado dos equipamentos, o equipamento fica sendo, ele é muito mais usado, porém muito mais cuidado. Então, porque a coisa do cuidado é isso, né? Quando você tem um espaço mais abandonado, com menos uso, o cuidado ele é menor, as pessoas têm menos apropriação desse espaço e aí acaba tendo mais defasagem nessa manutenção. Acho que essa. Outra coisa, eu acho que é um espaço que tem a natureza, que tem a sombra, né? Que tem um bem-estar para as pessoas, assim, de elas conseguirem permanecer muito tempo ali de uma maneira agradável, né? Hoje a gente fala dessa coisa de espaços de cachorro, né? E outras coisas também, aí depende de cada lugar, né? Mas eu acho que uma praça boa é uma praça que escutou as pessoas antes de ser implementada. E isso não necessariamente significa eu perguntar para você se você quer ou não quer, ou o que tipo de praça você quer. Mas eu poder chegar para a comunidade local e dizer assim, será implementado um espaço de brincar aqui, com uma metodologia que pode ser inserida. A gente tem o Cooperê, que é uma metodologia de escuta, de acesso das comunidades, que a gente criou junto com a Kabum, que é uma ONG americana que trabalha com uma plataforma como essa também, e é um lugar de apropriação dos espaços de brincar, entendeu? Então, assim, não significa entrar num processo denso de escuta e tudo mais, mas trazer a comunidade junta nessa caminhada, porque uma vez que você inaugura, as pessoas já sabem que tem, sabem o que vai ter, e estão inseridas no processo, então tudo se torna bem mais fácil. Fiquei bastante curioso agora com relação a essa metodologia. Eu vou tentar dar uma olhada. Isso tem no site de vocês? Isso tem no site. O Cooperê é uma metodologia que ele foi fundada pelo Kabum, que é uma ONG americana que já fez mais de 3.000 playgrounds nos Estados Unidos inspirados nessa. E assim, quando eu comecei a fazer o Cooperê, o Erelab, eu falei assim, cara, a primeira pessoas que vão vir querer o Erelab é a iniciativa privada, né? Hotéis e em condomínios, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, vai ser muito difícil a gente chegar na cidade e vai ser mais difícil ainda a gente chegar nas populações periféricas, nas bordas. Sim. E aí eu falei, bom, se vier uma política pública e falar assim, para quem vamos fazer 100 playgrounds na cidade, quem vai receber primeiro? Eu falei, bom, eu acho que tem que receber primeiro as comunidades que estão organizadas para receber, né? E aí a gente montou o Cooperê, que é uma plataforma de mapeamento, então é um site cooperê-erelab.com.br, em que tem um formulário e as comunidades entram e preenchem um formulário. Esse formulário, ele é um formulário organizacional, então você precisa definir comissões, comissão do brincar, comissão de logística, comissão de manutenção e não sei o que, Você mapeia essa praça, ela vai para o site e aí empresas privadas entram, né, e topam financiar uma comunidade. Eu estou com recurso para um financiamento em cima de um impacto comunitário, quero doar uma praça. E aí escolhe a pracinha tal. Eu falo, tem a ONG tal, que está organizada, que tem as comissões assim, que está na praça tal. Ah, legal, então vamos fazer. E aí a gente escuta a comunidade e começa um processo participativo. Esse processo participativo, a gente capacita uma equipe de manutenção local. Então é um termo de cooperação triangulada, onde
A iniciativa privada doa, a prefeitura cede o espaço, o Erelab constrói, a comunidade cuida. E uma parte do recurso fica retido para a manutenção. E a comunidade cuida desse espaço. A cada 3 meses eles precisam preencher um formulário de vistoria para ter direito ao recurso da manutenção, caso necessário. E ao fim de 3 anos, quer dizer, ao fim de 3 anos, se esse recurso não for utilizado, a comunidade recebe esse recurso, ou em material, ou em dinheiro, para cuidar do espaço pelo resto do tempo necessário. Entendeu? Então, é uma metodologia de escuta e de mapeamento das prioridades com algumas... Ela contempla também gestão, né? É uma coisa que é muito desafiadora, né? Com áreas públicas, né? E vocês acabam contemplando essa coisa da participação, da gestão, né? E é interessante, né? Bem interessante. Isso. Bom saber que esse tipo de iniciativa tá se desenrolando por aí. Rony, eu queria só lembrar, né? Você tinha falado inicialmente do texto que você escreveu, né? Depois manda o link para a gente colocar na descrição desse episódio, né? Que aí as pessoas que se sentirem interessadas em poder ler o seu manifesto, acho que é interessante. Legal. Eu também tenho um destaque aqui que geralmente é uma série de artigos que o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora fez, que se chama Praças Urbanas, Reflexões e Recomendações para Planejamento e Projeto. E eles têm uma série de avaliações que eles fazem nesses diversos artigos. Eu vou estar colocando aqui também na descrição do vídeo e vou te mandar também, Rony, que acho que talvez possa ser um material que vai ser uma leitura interessante nesse sentido, né, de ver como é que outras pessoas que estão escutando esses espaços públicos dentro das cidades, né, quais orientações, quais descobertas eles estão pontuando. E, Rony, eu adorei a nossa conversa. Ela tá, gente, eu gostaria que, para a gente poder finalizar, né, eu gostaria de te deixar um espaço aberto para você falar o que você acha que você gostaria de falar, o que seria importante, um recado para quem está ouvindo, né? E depois vou pedir para você se despedir só para a gente poder terminar a nossa conversa. É um recado final? Isso, seu recado final, a sua hora. Bom, quero dizer que assim, independente da... Quero dizer assim, que para mim é uma missão, né? É um desafio. Acho que tem o desafio do empreendedor, mas tem o desafio do artista, né? De conseguir fazer com que esse projeto, esse trabalho, ele chegue ao maior número de pessoas e impacte de uma maneira positiva as crianças e os cidadãos do futuro, né, as crianças do futuro, para esse trabalho. Eu sou muito grato assim, a toda a equipe do Erelab, a todos que já passaram e estão conosco, a todo mundo. É muito complexo criar, desenvolver, fabricar, instalar e desenvolver espaços por todo o Brasil, assim, né? Então, são mais de 150 projetos por ano e a gente está por todo o Brasil e é isso, é sensível, né? Você desenvolve um equipamento de brincar, você nunca tem noção exatamente. Se eu desenhar uma cadeira, eu sei que ela é para sentar, mas um brinquedo, eu nunca sei exatamente para que ele serve. Pois é. Ele pode ser usado de diversas maneiras que você nem imagina como ele pode ser usado. Então, essa sensibilidade, sabe, do trabalho, ele é sempre, a gente sempre tem que ficar muito atento de como ele é feito. Então, assim, ele é feito com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor para chegar nas pessoas, para poder impactar. E eu espero que a gente siga aí, não só a gente, como todas as outras pessoas que tem esse tipo de missão, como vocês também, de impactar positivamente e mostrar que o quão valioso são os encontros, né?
E já dizia, né, Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro, né? E como os encontros podem trazer benefícios para uma sociedade de modo geral. A gente vive uma sociedade extremamente polarizada, a gente precisa lidar com os diferentes, a gente precisa encontrar os diferentes credos, diferentes religiões, diferentes classes sociais, diferentes culturas, entendeu? A gente precisa, somos todos iguais, a gente precisa estar na cidade, estar na rua e brincar e curtir, estar junto. Então, agradeço aqui a oportunidade, acho que poderia ficar aqui falando mais umas 2 horas com vocês sobre diversos temas, né? Acho que são muitas vertentes diferentes quando a gente fala de espaços de brincar, equipamentos, tem todo o desenvolvimento do design, todas as narrativas possíveis. Mas acho que é isso. Parabenizo aí o canal do podcast, você, e estamos aí para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer outras possibilidades que surgirem aí para a gente poder colaborar nessa caminhada. Rony, eu que te agradeço, sabe? Tipo assim, a gente, pelo menos eu já venho trabalhando há um certo tempo com espaços públicos, né? E eu sou extremamente fã do trabalho que vocês fazem, né? E a gente aqui no podcast, né? Eu, o Marcos, a Isabela, que hoje não pôde estar presente, né? Mas está aqui em pensamento, né? A gente sabe que quão é importante às vezes a gente tá trazendo pessoas como você, né? Que são referências, para a gente poder trazer umas discussões bacanas, né? Sabe? Você trouxe... E é bom quando a gente entra numa conversa e a gente aprende, né? Hoje eu aprendi um tanto de coisa que eu vou ficar assuntando, né? Isso aí durante um bom tempo com os meus colegas de trabalho, né? E gostaria de te agradecer, né? Pela presença, pela disponibilidade. E, pessoal, vocês que estão assistindo aqui o podcast, né? Eu agradeço também a vocês estarem acompanhando a gente, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e espero que todos fiquem bem. Editado por Mauro César e revisão de áudio por Marcos Oliveira.